Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Começa agora a Comissão de Inquérito, a primeira desta semana. Hoje, nas manhãs 360, que recebemos Hélder Rosalino, antigo administrador do Banco de Portugal e antigo secretário de Estado. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Observador. Deixa-me só ligar aqui o microfone, já está. Muito bom dia. Muito obrigado. Vamos aqui a comentar como é ser Presidente do Conselho de Administração de uma autêntica fábrica de notas, não é? Agora, é o caso. E está habituado a estas andanças. Pelo menos houve a Comissão de Inquérito, Sim, é isso? Ouço. Então não preciso explicar as regras, é isso? À partida não. Mas vamos explicar para quem está a ouvir, mesmo. Uma resposta certa, 5 pontos. Se tiver a nossa ajuda, nós também ajudamos às vezes. 2 pontos e se errar, não recebe nada. Vamos a isto? Está pronto? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi a única cidade portuguesa a receber e a organizar o Festival da Eurovisão da Canção? Foi Lisboa. Tem certeza? Então, esta é dada. Está certo, Hélder Rosalino. E no debate do Orçamento do Estado, na especialidade, quem é que está mais afinado? Vamos dizer assim. A ligação é ótima. A pergunta com Claro, falamos de música, canções, temos de falar de afinações. Eu acho que até ao momento parece-me que o Governo e os partidos que suportam o Governo têm estado afinados e, enfim, têm conseguido fazer passar aquilo que é o seu projeto de orçamento. Vê-se alguma desafinação entre o Chega e o PS, enfim, com objetivos Estão a falhar nas equivalentes, mas não se entendem para atingir um resultado que parece que é o resultado pensar nas pensões. Mas também estão afinados no sentido em que não fizeram as tais coligações negativas, como se chamam, que pusessem em causa as contas globais. Isso é bom, não terem feito essas coligações negativas, porque de facto a margem orçamental é muito estreita. No entanto, parece que têm objetivos comuns, mas não concorrem do ponto de vista de propostas para atingir esse resultado. Mas acho que isso acontece porque é mais por estratégia, por termos tido eleições este ano e perceber-se que seria um erro essa coligação negativa e porque também não são previsíveis eleições a curto prazo. Parece que esses partidos estão à procura do melhor dos dois mundos, que é fazerem propostas e depois as propostas não são aprovadas e, portanto, conseguiram marcar a posição com essas propostas, mas depois conseguem também que o objetivo de não serem aprovadas para não ficarem com a responsabilidade de, enfim, serem atores num orçamento que depois pode ter dificuldades em atingir os objetivos, enfim, de equilíbrio orçamental, que é aquilo que se tem procurado atingir. Acha que o país já está num ponto, de uma forma genérica, a opinião pública, num ponto em que penaliza aqueles que possam concorrer para um desequilíbrio das contas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, os cidadãos, entendem hoje que é muito importante ter equilíbrio orçamental, porque têm memória daquilo que aconteceu há mais de 10 anos e, portanto, naquele período bastante difícil que vivemos e que eu vivi também na primeira pessoa, por dentro, exatamente, e de facto desde essa altura há uma consciência coletiva de que nós temos que definir políticas públicas que sirvam os cidadãos, sirvam a economia, sirvam a sociedade, mas mantendo como objetivo o equilíbrio das contas públicas, porque nós sabemos, isto é como nas famílias, se desequilibrarmos as nossas contas, pagamos um preço à frente, e as pessoas hoje têm consciência de que o preço que pagaram naquele período foi um preço muito alto, o ajustamento foi muito severo, e as pessoas hoje têm consciência de que não devemos passar por isso. E, portanto, penalizam, isso os últimos anos têm-no demonstrado, penalizam alguns aventureiros, enfim, algumas posições menos sensatas naquilo que respeita às contas públicas, isso é óbvio. Muito bem. E começa afinado, 5 pontos. Afinadíssimo. Vamos passar para a segunda pergunta então, Hélder Rosalino, e também é para os 5 pontos, vai ver. Quem foi o primeiro presidente do BCE? Foi Wim Duisenberg. Pois foi. Lembro-me bem, porque eu estou no Banco de Portugal há muitos anos e acho que os conheço todos. Nem foram muitos, não é? Na verdade, nem foram muitos. A seguir foi, julgo eu, o Trichet. Depois o Draghi, e depois ia seguir... Não há muitos ainda. É uma história ainda muito curta. Exatamente, foram 4 e, portanto, 8 anos cada um.
8 vezes 4, 32, esta ainda vai demorar mais um ano. Ainda vai ficar algum tempo. Foi desde 1998. Muito bem, muito rigor. 1 de junho foi quando começou. E no meio desta lista, o nome de Mário Centeno também daria um bom vice-presidente do BCE? Vamos lá ver, o Banco Central Europeu é uma instituição também portuguesa, digamos assim. Claro. As instituições europeias que, no fundo, têm responsabilidades transversais na União Monetária, como o Banco Central Europeu e outras instituições europeias, são instituições também portuguesas. Portanto, o que é mais importante é colocar lá as pessoas certas e os melhores quadros para desempenhar aquelas funções. E, portanto, eu não sou daqueles, honestamente, que acho que se for português tem que lá estar. Quem tem que estar no Banco Central Europeu nessas funções são as pessoas mais capazes, e a escolha tem que ser feita com base em critérios de qualificação e de preparação para essas funções. Se dentro desse critério, que é o primeiro, puder estar um português, e se puder estar alguém que também já deu provas, enfim, seria, digamos, um benefício adicional, mas não sou daqueles que ponho à cabeça ou como prioridade ter um português na Comissão Executiva do BCE, porque nós já temos um português lá. Não na Comissão Executiva, mas no Conselho de Governadores. Portanto, o Conselho de Governadores, quem toma as decisões de política monetária e outras decisões são os 6 membros da Comissão Executiva, mais os 20 membros que representam os bancos centrais nacionais e, em certa medida, atenção, os próprios governadores de cada Banco Central estão lá não a representar o Banco Central, estão lá a representar o interesse europeu. Ninguém pode defender posições no Conselho de Governadores numa perspectiva nacional. Eu sei disso porque durante vários anos participei também no Conselho de Governadores, porque fui alternate do governador anterior e participava nas reuniões na condição de alternate. Participei também em algumas, substituindo o próprio governador. E sei bem como é que o Conselho de Governadores funciona. Mas ainda não percebi se Mário Centeno corresponde a essa qualidade técnica. O professor Mário Centeno tem imensas qualidades, como é evidente, e, portanto, temos que ver quais são as alternativas, como é que se vai desenhar esse processo, e depois deve ser escolhido o melhor. Se o melhor for o professor Mário Centeno, enfim, mas o que diz é que não há nenhuma vantagem para o país em ter um representante, um português, nesses cargos? Muito objetivamente, não devemos olhar para isso tendo, enfim, essa ideia de que devemos ter uma vantagem por ter Mas alguém. Esse tem sido um argumento usado até pelo próprio governo. Não é o meu argumento. O meu argumento é que quem tem que estar nessas funções são as pessoas mais preparadas e mais qualificadas para essas funções, porque estão a defender o interesse da Europa no seu conjunto, e, portanto, temos que ter as pessoas mais qualificadas. Um ex-presidente do Eurogrupo será uma pessoa competente e qualificada. Enfim, se formos aqui discutir individualmente as qualidades do professor Mário Centeno, vamos encontrar muitas, com certeza. Mas não posso dizer, porque não é isso que eu penso, que a escolha tem que ser baseada no critério de ser um português. Tem que ser baseada no critério de ser a pessoa mais qualificada. Uma eventual ida de Mário Centeno para Frankfurt, para este cargo, enfim, ajudaria a melhorar o clima na sede do Banco de Portugal? Na sede do Banco de Portugal? Sim, claro. Porque nós temos a convivência neste momento na instituição entre um ex-governador, que é raro de alguma maneira, e um governador, e não são propriamente as pessoas mais próximas. Eu sou quadro do Banco de Portugal e, portanto, estou sujeito a um conjunto de regras do ponto de vista de compliance, e não vou entrar nessas temáticas de falar sobre a vida no banco. Eu acho que o clima no Banco de Portugal é absolutamente normal e, portanto, não acho que isso é diferente. Que seja um assunto. Seguimos então 10 pontos, não é? Para já não está a patinar. Tudo bem. sobre rodas. Vamos lá. Elter Rosalino, quantos funcionários públicos temos neste momento em Portugal? As últimas estatísticas, vamos dar aqui, obviamente, uma margem de 10 mil para cima e 10 mil para baixo. Ok. Tem uma ideia? Eu acho que são cerca de 760 mil. É certíssimo. Falhou aqui só por Está mesmo a correr muito bem. Sou um homem dos números, sabes tudo. Não, sabe, porque é um tema que eu acompanho muito perto, porque foi secretário de Estado da Administração Pública no período da Troika, e um dos grandes objetivos que tínhamos era, de facto, controlar a despesa do Estado, várias dimensões da despesa do Estado, e o número de funcionários públicos, evidentemente, é a dimensão mais importante da despesa. Mas acertou aqui, falhou por 500, se tanto. Mas é precisamente por causa disso, conhece bem a administração pública, foi secretário de Estado há uma década e pouco. Nós hoje temos mais 110 mil funcionários do que tínhamos na altura. Eram 650 mil. Exatamente. A questão é porquê, e a segunda questão é porquê é que nós, tendo tantos mais funcionários públicos, temos, pelo menos é essa a sensibilidade de quase toda a gente, piores serviços públicos.
Vamos lá ver, essa questão é bastante complexa e com certeza ninguém tem a resposta perfeita para a questão. Acresce que de facto nós, relativamente a 2013, 2014, temos mais 110 mil funcionários públicos e para além disso, desde 2014 até 2025, nós temos uma transformação digital extraordinária, todos os setores de atividade foram impactados com esta transformação digital. Hoje é tudo mais, enfim, vamos às empresas racionalizaram-se, transformaram-se utilizando a tecnologia. Há métodos de trabalho cada vez mais eficientes e, de facto, isso ainda acresce à perplexidade. Como é que nós, tendo mais 110 mil funcionários públicos, tendo beneficiado de uma disrupção tecnológica brutal nos últimos anos, os processos e os métodos de trabalho tenham evoluído e seguramente estão sempre a evoluir, como é que temos esta situação? É uma pergunta para a qual eu não consigo ter uma resposta, mas a verdade Mas pistas para ela? As pistas têm muito a ver, e para além do mais, muitos serviços públicos hoje têm níveis de atendimento inferiores. Hoje é muito difícil ir a uma repartição de finanças. Sem marcação prévia. Sem marcação. E, portanto, hoje é muito mais difícil o contacto direto com o setor público, com os serviços públicos, do que era no passado. Porque hoje o horário de abertura é muito mais pequeno. Isto tem a ver com o facto de, porventura, se ter investido muito nas áreas da saúde, criou-se a maior parte do crescimento é nas áreas da saúde e é nas áreas das autarquias locais e da administração local. Tem havido um incremento muito significativo. E isso vem do facto de criar emprego público em muitas dimensões, designadamente nas dimensões locais e regionais. É uma forma também, enfim, de gestão política. Satisfação das clientelas partidárias. Satisfação das clientelas políticas e depois o que acontece de facto é que deve haver alguns problemas de gestão interna na administração pública. Eu acho que de facto há questões de eficiência que têm que ser atacadas e por isso eu acho que, enfim, nós criamos o Ministério da Reforma do Estado. Eu particularmente não simpatizo muito com esse nome, Ministério da Reforma do Estado. Acho que ou com a ideia de ter um Ministério para isso? Eu acho que devemos ter um Ministério para isso, mas não lhe devemos chamar Ministério da Reforma do Estado. Devemos lhe chamar Ministério da Eficiência do Estado. Porque o Estado é uma coisa bastante complexa e abrangente. O Estado é a administração central, a administração local, a administração regional, os fundos e serviços autónomos, as entidades reguladoras, as funções de soberania. E o que é reformar o Estado? É reformar as funções de soberania, a administração local, a administração regional, os fundos e serviços autónomos, as entidades reguladoras. É quando se cria este conceito de reforma, esta ideia de que vamos reformar o Estado, temos que primeiro saber do que é que estamos a falar, exatamente. E portanto, eu acho que o tema deve ser a reforma da eficiência. E independentemente do nome do Ministério, acredita que vai resultar alguma coisa de relevante desse Ministério? Alguma coisa vai resultar seguramente, porque há foco para atingir resultados e alguma coisa vai resultar. Mas eu acho que há duas maneiras de olhar para, enfim, as transformações no Estado. As transformações em período de emergência, quando nós estamos com problemas nas contas públicas e temos que fazer uma racionalização da despesa, foi o que aconteceu no período da Troika, em que basicamente mexer no Estado era reduzir a dimensão do Estado, encurtar estruturas e criar, digamos que, alguma sustentabilidade no Estado. Nós não estamos nesse período. Nós, neste momento, estamos numa altura em que temos as contas públicas equilibradas, enfim, temos alguma estabilidade política, estabilidade social, temos uma situação quase de pleno emprego. Eu acho que a abordagem à reforma dita do Estado devia de ser muito mais orientada para os outputs e não para as estruturas. Ou seja, nós devíamos fazer um catálogo de todos os serviços, os bens e serviços que o Estado fornece. Como as empresas existem para entregar bens e serviços. E nós, no Estado, deveríamos ter, nas várias dimensões do Estado, deveríamos saber exatamente o que é que entregamos aos cidadãos. E depois, perceber se tudo o que entregamos deve ser entregue e classificar esses bens e serviços por grandes categorias de soberania, funções sociais, áreas em que o Estado intervém, mas podia não intervir, e fazer, a partir daí, uma reflexão sobre como é que esses serviços estão a ser entregues. Criar indicadores de desempenho, métricas de controlo, avaliação dos dirigentes. Mas isso não existe já? Isso não é feito assim, porque o Estado é, de facto, uma entidade multifacetada. Porque, repare, o Estado tem a administração regional, a administração local e a administração central, com diferentes níveis de autonomia e até de proteção constitucional. Depois, dentro da administração central, temos as funções de soberania, a defesa, a segurança, a justiça, que têm muita autonomia também.
Depois temos as áreas mais de serviço sociais, portanto, a saúde, a segurança social, enfim, temos depois algum conjunto de serviços como a administração fiscal e outras entidades. Todas elas são diferentes, todas elas têm um nível de atuação diferenciado e não existe, digamos, um modelo de gestão que seja uniformizado para todas estas entidades. Portanto, eu volto a dizer, eu acho que nós devíamos olhar para aquilo que o Estado entrega às pessoas, que bens e serviços é que o Estado entrega, e depois fazer um catálogo desses bens e serviços, e depois fazer o percurso para trás, ou seja, estes bens e estes serviços estão a ser entregues de forma eficiente, criar níveis de serviço, criar métricas de avaliação, e se elas não forem cumpridas, por exemplo, exonerar os dirigentes, ou, se forem cumpridas, compensar os dirigentes. Depois... A quarta pergunta, Hélder Rosalim, desculpe-me interrompê-la, a quarta pergunta tem um pouco a ver com isto de que estamos a falar, que é a área de intervenção do Estado. Onde é que o Estado deve estar? Se deve estar em todas as áreas. Qual foi o primeiro grupo de aviação a apresentar a manifestação de interesse para a compra de 44,9% do capital da TAP? Tenho a ideia que foi a KPLM com a Air France. Está certo. Vai aos 25, vai aos 25. Já não sai daqui envergonhado. Não. A minha pergunta era se o Governo deveria avançar já para a privatização total da transportadora, mas em função daquilo que estava a dizer, se a aviação é de facto um dos setores em que o Estado deve estar ou não presente. Não, eu aí tenho uma posição muito, muito clara. Eu acho que não há nenhuma obrigatoriedade do Estado ter uma empresa de aviação. Acho que não há nenhuma obrigatoriedade, não há nenhuma justificação, digamos que de último rácio fundamental que justifique de sermos donos, o Estado ser acionista, maioritário e até minoritário de uma empresa de aviação. O que julgo que deve ser assegurado é os interesses, isso toda a gente tem dito, os interesses de Portugal, manter aqui um hub, garantir determinadas rotas que são importantes para o nosso país, mas isso pode ser feito no processo de venda e naquilo que é nas condições... Nas condições, garantir que essas... o que acontece, por exemplo, em outras áreas em que o Estado também, no fundo, externalizou responsabilidades que são próprias do Estado, designadamente nos Correios. Os CTT não são públicos e asseguram o serviço público. E há outras entidades e, portanto, isso pode perfeitamente acontecer. Mas... É um erro não avançar já para a privatização total? Eu não digo que seja um erro, porque as condições políticas são, digamos que, as que são e é importante conduzir os processos tendo consciência das condições políticas que se vivem em cada momento e, portanto, o Governo, se quisesse avançar já com uma privatização a 100%, porventura encontraria dificuldades no Parlamento. E, portanto, acho que é inteligente fazer um passo progressivo, mas deixando em aberta a possibilidade de privatizar o resto mais tarde, noutro contexto. A TAP é, de facto, uma questão complexa para os portugueses, e privatiza, e nacionaliza, e privatiza, e, portanto, nunca sabemos exatamente... E põe dinheiro. E põe dinheiro, e tira dinheiro. Enfim, tira dinheiro não tira. Vamos lá, última questão. Vamos ver se estamos aos 25. Eu acho que sim, que esta tem potencial para isso. E a pergunta é, em que ano foi Pedro Pinheiro elevado à categoria de vila? Isso é difícil. Pedro Pinheiro foi elevado à categoria de... Pode pedir ajuda, mas já não chega aos 25. Freguesia em 88, mas não, o que está a perguntar é vila. Vila. Essa não... Não anda muito longe. Paulo é terrível. 84, 85. 84, 85. É melhor dar ajuda. Ajuda, sim. Então foi em 1979, em 1989 ou em 2001? 2001 não foi. 79 ou 89 então? 89 também não foi 79. Não, foi 89. 89? Tinha dito já há pouco, anda lá perto, tinha falado em 80. Não, a categoria de vila. No dia 24 de agosto de 1989. Exatamente, eu tinha ideia, portanto foi levada à freguesia, portanto a decisão de passar à freguesia foi em 88 e vila foi a seguir. Foi logo a seguir, segundo rezam as enciclopédias. Exatamente. Não, mas a pergunta de Pedro Pinheiro porquê? Porque foi agora eleito Presidente da Assembleia de Freguesia, precisamente de Pedro Pinheiro, que é uma freguesia do Concelho de Sintra. Onde é que se é mais influente na vida das pessoas? Na administração do Banco de Portugal ou numa junta de freguesia?
Mas lá ver. Eu sou apenas presidente da Assembleia de Freguesia. Certo, não é o presidente da Junta de Freguesia. Claro. Aquilo é um cargo mais simbólico do que outra coisa. E não a tempo inteiro. Claro. Depende. Vamos lá ver. Num Banco Central, nós temos uma capacidade de influenciar um conjunto de matérias relevantes, desde o sistema de pagamentos, à emissão monetária, à política monetária, à proteção do cliente bancário, à supervisão bancária. Portanto, são realidades que são muito abrangentes do ponto de vista dos impactos. Por exemplo, quando se toma uma decisão em matéria de supervisão comportamental que visa proteger um cliente bancário, enfim, de abusos bancários, nós estamos a abranger a totalidade da população. Numa junta de freguesia, consegue-se servir localmente, numa lógica de proximidade, para resolver pequenos problemas. Portanto, enfim, uma resposta séria e mais objetiva, eu diria que tem-se mais influência no Conselho de Administração do Banco de Portugal. Embora seja uma influência, se calhar, mais diluída até. É diluída no sentido em que também ninguém no Banco de Portugal tem toda a capacidade de tomar decisões. Portanto, no Conselho de Administração a capacidade é maior e de facto as decisões são colegiais e depois há todo um conjunto de etapas de implementação que passam pelos serviços e de facto a responsabilidade e a forma de exercer essas responsabilidades é mais diluída, mas sem dúvida o Banco Central é uma instituição muito, muito influente na vida das pessoas. E os portugueses têm noção disso, achas? Provavelmente não têm, porque o Banco de Portugal não é muito conhecido dos cidadãos, apesar de ter havido um esforço muito grande nos últimos anos de dar a conhecer aquilo que o Banco de Portugal faz e para que é que serve. A verdade é que as pessoas olham mais para o Banco de Portugal e ouvem falar mais do Banco de Portugal em situações, por vezes, mais polémicas e situações que não Quando há problemas dos bancos. Há problemas nos bancos ou há pequenas polémicas. Mas as funções do Banco Central são mesmo realmente muito importantes. Agora, é evidente que as pessoas não têm essa noção, há um esforço para que tenham, mas os bancos centrais são das instituições ao nível nacional mais influentes e com mais impacto na vida das pessoas. Basta, neste caso não é o Banco de Portugal sozinho, é o conjunto dos bancos centrais da área do euro, mas a evolução das taxas de juros que nós pagamos nos nossos créditos à habitação são decididas pelos bancos centrais. Se as taxas de juros aumentam, imediatamente as taxas de juros no crédito à habitação aumentam. Se há alguma intervenção ao nível da supervisão que impacte com um banco, isso é sentido imediatamente pelas pessoas. E depois há aquelas funções de última instância. Por exemplo, nós quando vamos levantar dinheiro a um ATM, por trás está o Banco de Portugal, que produziu as notas e que distribuiu as notas para que elas cheguem ao ATM. Um funcionamento de um sistema de pagamentos. Por exemplo, nós quando pagamos através de qualquer instrumento de pagamento no dia-a-dia, os bancos disponibilizam-nos instrumentos de pagamento, mas por detrás, para assegurar a liquidação, a gestão das infraestruturas, no fundo depois a passagem dos fundos de uma instituição para outra e de um particular para outro, por detrás é o Banco de Portugal que operacionaliza isso tudo. O Banco de Portugal está na nossa vida a cada instante. Se fizer uma transferência agora para o Paulo, o Banco de Portugal está envolvido nessa transferência. Se for um ATM... Ele agradece. Venha lá ela. Exatamente. Portanto, o Banco de Portugal está na vida de toda a gente, no dia-a-dia. Hélder Rosalino, muito obrigado por ter vindo à Comissão de Inquérito. Sai daqui com 20 pontos. 20 Nada mal. Muito bom. Traído aqui por um ano em Campeões. Traído pelo Paulo. Falhei na minha terra. Muito obrigado. Não me vão perdoar. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado.